os cacauzeis, os cafezais. Chamo-me Ravi. Tenho crime. Vigiam. Noite chegava, gente morria, numa casinha. Eu ainda estou de pé. Ainda estou de pé. Eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Eu ainda estou de pé. Eu ainda estou de pé. Tu és ingrato. Dei-te galeria, telefonia, casa, tens bom dinheiro e ainda me querias cortar o pescoço no seu golpe. É mentira! Queres contrariar-me? Mando-te para Bigode, mano. Ladinho número 1. Não. Tu sabes tudo. Já me vieram contar? Os teus comparsas estão há 23 horas a carregar pedras. Vomitaram tudo o que fizeste. Ainda queres negar? É mentira! A minha cara. Levanta-te agora. Não consigo. Merda. Eu vou. Não consigo mexer. Boa tarde a todas e a todos, muito bem-vindos à conversa Utopia Machine, a resistência no lugar dos tempos. Esta conversa é uma produção do Teatro Griot, da Culturgest, com a participação de António Pinto Ribeiro, curador e investigador do Memoirs da Universidade de Coimbra, a professora Inocência Mata, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especializada em literaturas africanas, estudos pós-coloniais e estudos de género, e Miguel de Barros, Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral, Conselho de Pesquisa para as Ciências Sociais em África. Eu sou a Beatriz Gomes Dias e vou moderar este debate. Muito bem-vindas e muito bem-vindos.
Nós vamos ter uma conversa sobre a peça de teatro que nós vimos e algumas perguntas que surgem nesta conversa que vou estar a orientar hoje. E uma delas, que é bastante central e esta ocupa grande parte do pensamento quando nós estamos a ver a peça, mas também a pensar no contexto histórico contemporâneo que nós vivemos, que é qual é o lugar que a arte ocupa no resgate da memória. E isto é uma pergunta central quando nós olhamos para toda a ocultação e a invisibilização de determinados acontecimentos na nossa história coletiva, na história contemporânea, na história oficial. E é inequívoco que nós precisamos de resgatar a memória, precisamos de preencher os espaços vazios e precisamos de unir os fragmentos que foram sendo criados ao longo do tempo. E isso é algumas dos assuntos que sobre os quais iremos pensar hoje. Eu queria começar, então, por fazer uma pergunta ao António Pinto Ribeiro, colocar uma pergunta ao António Pinto Ribeiro que tem mesmo a ver com esta questão, que é qual é o lugar que as artes têm neste processo de descolonização do conhecimento, da cultura. Como é que as artes nos ajudam ou nos podem dar instrumentos para este processo? Boa tarde. Quero felicitar o Teatro Griot e a Cultura Gesto pela organização deste debate e felicitar a companhia pelo espetáculo que tivemos a oportunidade de ver na semana passada, e que é um espetáculo que tem características bastante inovadoras e muito especiais, na medida em que eu acho que é o mais sofisticado da carreira da companhia, em todos os aspectos. E nessa perspectiva, depois poderemos falar melhor. E mais, dado as coisas novas que o espetáculo traz em termos de percurso da companhia, mas também em termos do que é a resposta a um determinado contexto, e que a Beatriz acaba, aliás, de referir. Bom, depende de dois aspectos. Por um lado, depende de que arte é que estamos a falar, de quem a produz, de quem a faz, de quem a recebe. E, por outro lado, depende daquilo que nós consideramos memória. Não é? É um facto que, hoje em dia, a arte que eu penso a qual estamos a falar, onde de alguma forma se pode incorporar o trabalho dos Griot, é uma determinada arte que quer resgatar uma determinada memória, quer resgatar um determinado património, quer resgatar também e quer recuperar uma civilização, quer recuperar uma história, onde foi a história essa marcada por uma enorme subalternidade, no mínimo, para dizer, mas também há outra componente da memória que eu penso que, aliás, é nessa dimensão que os Griot se colocam, que é aquilo que hoje se designa muito por a pós-memória, ou seja, as memórias que são transmitidas pelos familiares aos filhos e aos netos, muitos dos quais não viveram em África ou noutros territórios ex-colonizados, e, portanto, que recebem partes dessas memórias, recebem e ativam, porque a questão da memória e da pós-memória não é apenas uma herança, é também o querer ou não, desejar, partilhar essas memórias e trabalhar com elas. E, nesse sentido, creio que o Griot é há muito uma companhia de teatro, em termos europeus, que trabalha muito nesta dimensão da pós-memória, com tudo o que isso implica em termos de renovação do teatro, em termos de renovação da arte e em termos daquilo que tu dizias um pouco, que é uma arte que apela a outra forma de estar. Eu acho que um dos aspectos mais interessantes que os Griot têm é de se terem situado, em função daquilo que foi a sua persistência, o seu trabalho, as suas dinâmicas, em termos de companhia de teatro, reconhecida como companhia de teatro, e não apenas uma companhia de africanos, que era, aliás, uma questão inicial
de 2009, no manifesto da companhia. O que companhia é esta? É uma companhia africana, é uma companhia europeia, somos quem? Por aí fora, uma série de questões que na altura se colocavam e ao qual respondiam que o teatro criou situava-se nas experimentações autobiográficas. Eu acho que esta peculiaridade que é o trabalharem sobre as experimentações autobiográficas, quer dizer que trabalham sobre um património herdado, recolhido e trabalhado e o devolvem ao público, o devolvem à comunidade, trabalhando esse património. Eu, por exemplo, acho, na minha modesta opinião, que o termo raízes não se aplica aos griots. Não quer dizer com isto que eles recusem todo o património herdado. Sim, porque é que diz o termo raízes não... O termo raiz é um termo que está muito associado a uma determinada passividade e a um património simbólico, uma mitologia do passado. Mas também há a comunicação com os antepassados, ou seja, nós vamos buscar algumas das memórias dos nossos antepassados para construir toda esta estética nova, toda uma presença e uma participação, ou seja, ocupar o nosso lugar. Claro, mas sem dúvida nenhuma. O problema é que, de uma forma geral, o termo raiz, pela sua banalização, acabou por cilindrar numa mitologia do passado. Ora, um dos aspectos mais importantes que o griot tem é que é uma companhia do presente. É uma companhia que atua e ativa o presente. Trabalhando necessariamente com essas memórias, mas também com aquilo que se designa as pós-memórias. Então, deixa-me pegar aí, desculpa, e fazer aqui uma pergunta ao Miguel de Barros. Miguel, boa tarde. Aqui eu gostava, pegando um bocado nesta ideia que o António esteve a desenvolver, das memórias e do griot não estar, ou seja, não associarmos diretamente ao trabalho dos griots a ideia de raízes, eu gostava de te perguntar como é que esta história dolorosa, esta história colonial que está colocada no nosso presente, ou seja, na contemporaneidade, que está ativa e que nós lidamos com ela, não é? E por um lado procuramos desocultar o que está ocultado, mas também procuramos questionar o que está colocado, não é? Interpelá-lo, disputá-lo. Como é que, e nós fazemos-lo aqui no contexto da diáspora, e eu gostava de te perguntar como é que esse processo está a acontecer ou que acontece nos países africanos que foram ocupados por Portugal. E por Portugal também. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero prestar as minhas homenagens aos santomenses, a todas as mulheres e homens que foram vítimas da colonização e que morreram durante o período colonial e também da Guerra da Trindade. Por outro lado, saudar toda a companhia griot por essa audácia de desarrancar aquilo que até na sociedade santomense é um elemento também silenciado relativamente à abordagem de traumas da colonização e, consequentemente, daquilo que foi também o massacre, porque a guerra não foi só circunscrita naquele período. Houve momentos, houve dias, houve meses de perseguições, de mortes, de violência, de assassinatos, enfim, de violações, e que, até hoje, são elementos que, na própria sociedade santomense, estão plenamente sucumbidas àquilo que é diálogo aberto relativamente a esse exercício não só de catarse, mas de construção de uma narrativa, quer de resistência, de dominação colonial e de libertação. Por outro lado, indo à sua questão, eu acho que nós estamos perante estados de negação. Sim. Em primeiro lugar, é próprio Portugal, dentro do seu projeto colonial, fruto da incapacidade de produzir uma descolonização entre pares, até porque Portugal perdeu a guerra colonial e os países lutaram e conquistaram as suas independências pela via armada, resultante de processos violentos como esses massacres, entre 53 a 60, todos os países africanos que partiram para o processo de luta de libertação vincaram esses momentos de massacre como elemento fundador para a ação direta, ou seja, para a luta armada, porque se esgotou todos os mecanismos negociais de diálogo para a construção daquilo que seria uma transição mais ou menos aceita entre as partes. Isso teve uma consequência muito grave para a sociedade portuguesa. É que, ao perder a guerra
colonial, como foi apelidado aqui, ou os países ao ganharem a luta de libertação, Pois. Portugal produziu uma narrativa onde é ele que era ator da descolonização nas colónias, mas sem fazer descolonização na sua própria sociedade. Sim. Ou seja, se por um lado foi a falsa ideia de que foi o 25 de Abril que levou à descolonização, mas não a luta de libertação que levou ao 25 de Abril, Portugal usou a narrativa do 25 de Abril para dizer que está a descolonizar, escondendo toda a necessidade de produzir uma descolonização da sociedade portuguesa. E como é que isso traduz? Traduz em coisas muito simples. A narrativa, por exemplo, sobre a dominação colonial. Fizemos a pacificação. A pacificação foi um conjunto de situações de violência e de mortes que aconteceu no período onde as colónias eram governadas por militares portugueses. A narrativa de que nós não éramos iguais como os outros, até porque incluíamos outros homens, qual era a narrativa? Portugal, não tendo capacidade de alimentar esforço da guerra, faz a africanização da guerra, seguindo o modelo francês, mas já nos anos 60 tendo o maior exército de corpos africanos dentro do exército colonial, mas sem sendo portugueses. Portanto, toda essa narrativa, por um lado, foi escamoteada, a verdade, às sociedades de origem desses homens, tanto em África como aqui em Portugal, mas isso depois teve uma inculcação muito mais grave naquilo que foi a produção do sistema educativo, em termos de conteúdos escolares. Sim. Quando os heróis são exatamente aqueles que, num contexto de ocupação, até porque a colonização não foi nenhum convite, foi, de facto, uma ação calculada, incisiva, abusiva e de desapropriação de espaços, patrimónios. Isso levou a uma ação violenta, traumática, de séculos, mas, ao mesmo tempo, era apresentado como uma coisa tão romântica, como se fosse um encontro, lá está, e uma descoberta, até porque não tinham civilização, não tinha nenhuma forma de construir aquilo que seria uma sociedade de bem-estar de homens e mulheres dignos. O facto disso não acontecer, inclusive quando Portugal chega, por exemplo, a consolidar o próprio 25 de Abril, e são exatamente os homens que estavam no Teatro das Operações que fazem essa ruptura, mas não conseguem fazer essa ação de desconstrução, quer da memória, quer da história e da ação política, isso leva a um processo de um contínuo colonial. Sim. Esse contínuo colonial em países, por exemplo, como São Tomé e Príncipe, que ao contrário de Guiné-Bissau, de Moçambique e Angola, que fizeram desses processos de massacre ação direta para a luta armada, mas São Tomé não conseguiu ir para a luta armada, teve mais uma luta política. E teve a última fase do processo de aceitação da independência, que chamam de descolonização, acabou por criar um contínuo do silenciamento da própria memória daquilo que foi, quer o processo das lutas para a independência, como o processo também da própria colonização. Resultado, encontramos uma espécie de um acordo tácito entre as partes de não falar desses problemas, de não trazer essas questões à luz do dia e que permita um reequacionar daquilo que foram não só os protagonistas, Sim. mas também como é que, do ponto de vista do descontínuo ou contínuo societal, se mantiveram essas formas de colonização. Hoje, o que é que temos? Temos uma espécie de romantização das próprias comemorações desses atos, ou desses momentos, uma certa construção monumental de edifícios, mas que não correspondem a patrimónios, porque não incorporam todos os elementos simbólicos que dão essa carga representativa, e, ao mesmo tempo, faz com que, também, dentro dessa disputa de memória, faz-se algo que é... A história é sempre fragmentada. A história não começa no período antes da colonização islâmica, antes dos impérios africanos, mas a história começa quando chegaram os portugueses. E para os pós-independentistas também, a história começa com as independências. Isso cria uma esquizofrenia do ponto de vista da memória e que faz com que gere uma forte tensão, afinal das contas, quando nós projetamos esses momentos, essas datas, esses eventos, do que é que nós estamos a falar? Muito bem. Isso Então, fala. eu vou- Agora, só um elemento. Diz. Para discordar um bocado com o primeiro interveniente. Aí que o papel do teatro não é para serem raízes, é de poderem atuar para resgatar essas raízes. Aquilo que o Griot faz, do meu ponto de vista, não é um momento de afirmação enquanto elemento de essência que permita isso acontecer. Não. Aquilo que eles fazem é associar o erudito ao popular para trazer as historicidades desses povos que foram silenciados, para afirmar também como é algo que é consumível em qualquer outro palco. E não só de ser caracterizado como o teatro africano, o teatro negro, ou então o teatro de pessoas que são descendentes
de pessoas que foram Miguel, colonizadas desculpa, por Portugal e desculpa, que trazem tu- depois esse debate. Ok, muito obrigada. Vou passar então para a Inocência Mata. Inocência, eu queria aqui fazer-te uma pergunta que articula com o que o Miguel acabou de dizer, que tem a ver com uma ideia que foi apresentada pelo Achille Mbembe, que diz que nós devemos procurar explorar os nossos arquivos, ou seja, precisamos de recuperar os arquivos africanos para construir esta história que foi ocultada, que está silenciada. E eu queria perguntar-te em que medida é que o recurso aos textos da Alda Espírito Santo e da Conceição Lima na construção do texto, de parte do texto da peça, pode nos ajudar a resgatar estes arquivos que nos têm faltado. Boa noite, muito obrigada, Beatriz, boa noite. Antes de mais, quero agradecer a direção do Griot, e particularmente a Zia, a direção da Culturgest, a Liliana, o convite para estar aqui, que tenho muito gosto de partilhar esta sessão com o Miguel, com o António e, obviamente, com a minha querida amiga Beatriz. Muito obrigada e também agradeço a presença daqueles que se deram ao trabalho de vir ouvir. Eu gostava, Beatriz, de voltar em qualquer momento, não sei, porque enfim, tu fizeste uma pergunta muito direta. Eu gostava, em qualquer momento, de voltar a essa questão que eu adoro esta formulação, utopia machine, resistência no lugar dos tempos e a partir dela falar dessa questão da guerra e do massacre, porque os santomenses nunca se referem a esse episódio como guerra, não é? E isso é muito importante. E essa ideia de guerra partiu de um livro de Carlos Espírito Santo, a Guerra da Trindade, e que René Pélissier, que é também porque já existe muita coisa, não sei se há silenciamento, eu aí não concordo. No caso do 53, os santomenses normalmente referem-se, os estudos normalmente referem-se como massacre de Batepá, e os santomenses referem-se como 53. 1953, toda a gente sabe. E é nessa data que se concentra, que está condensada todos os horrores, todo o terror, não é? Portanto, que constitui o imaginário santomense, não é? E é interessante também dizer que antes do Carlos Espírito Santo, houve há um livro que é José de Deus Lima, que ele tem, o título é o Massacre de Batepá em busca da nossa verdadeira história. E o subtítulo é imenso. Depoimentos de sobreviventes do massacre, depoimentos dos sobreviventes de massacres e análise das razões que levaram ao nascimento do movimento nacionalista. O título é imenso. E, portanto, eu em qualquer momento gostava de voltar a esta questão de machine. Porque, na verdade... Inocência, podes, claro que sim. Repare, se nós considerarmos, portanto, que nós estamos perante uma guerra, o que é que nós podemos dizer do massacre da Baixa de Cassange? Em que houve realmente revidamento, não é? Os angolanos aí, portanto, revidaram, não é? No caso de São Tomé e Príncipe, o único momento em que houve um levantamento, podemos dizer foi um levantamento, porque aquilo começou do dia 2 para o dia 3. E o que é que aconteceu? Foi morto Pontes, o senhor Pontes, não é? Por Zé Brigada, ou Zé Mulato, não é? Um torcionário traidor, não é? Porque ele era são tomense. E a população enfurecida e pegou em Manchis, que é como se designa Katana em São Tomé e Príncipe. As pessoas não dizem Katana, dizem Manchim. Aliás, dizem Manchim, que é como dizem, Manchim. E foram para o posto para
e dirigiram-se ao posto da polícia, onde hoje, quem conhece São Tomé e Príncipe, quem conhece São Tomé, onde hoje está o mercado municipal. E havia lá três polícias. E eles fizeram tiros. E quer dizer, houve uma debandada, foi o único momento em que houve, de facto, um levantamento. Houve uma debandada e, obviamente, que chamaram reforços e que depois foi um massacre. Foi um mês de massacre, não é? Que só acabou com a chegada de Palma Carlos. De forma que é interessante que quando esse livro saiu, A Guerra da Trindade, todo mundo disse, mas onde é que o Bené, Carlos Espírito Santo, que é conhecido por Bené, onde é que o Bené foi buscar essa história da guerra? Porque a guerra pressupõe um revidamento, não é? Alguém, portanto, uma resposta. É? Incluir a resistência daquela população. Ora, aí está outra questão. Ao massacre e à violência que estava a ser sujeita. Que resistência. Uma vez a conversar com uma pessoa, disse assim, a Conceição Lima, e ela dizia, interessante, não é? Que não se pode falar de heroísmo. Porque as pessoas não eram heróis, as pessoas estavam apavoradas. Não é? O pós-massacre. Sim. E também o antes, não é? O pós-massacre. O antes foi uma resistência. E porquê que Ou seja, o massacre também resulta da forma... Foi o resultado... O massacre foi o resultado da recusa dos santomenses, não é? Em se submeterem ao sistema do contrato, não é? Daí a necessidade de irem buscar contratados, não é? Portanto, que como sabem, é uma forma, é um eufemismo para dizer trabalho forçado, não é? Foram buscar contratados, primeiro... Aquilo não era próprio, aquilo era mesmo um contrato, não é? Portanto, primeiro das possessões britânicas e depois de Angola, Moçambique, particularmente, e Cabo Verde, que a relação era um pouco diferente, não é? Eram voluntários, no sentido que não eram rusgados, não é? No sentido em que não eram rusgados. Não é? Os outros iam porque não pagavam o imposto da cubata, não é? E eram rusgados e iam. Os cabo-verdianos, enfim, ofereciam-se, não é? Põe entre aspas. Ou ofereciam-se ou morriam a fome. Portanto, também grande oferta, não é verdade? Não é? Quando ouço muitas vezes me dizer, porque a imigração cabo-verdiana. Que imigração? Eles eram obrigados a sair, não é? Porque senão morriam. Não é? Portanto, o antes... Naqueles dias, as pessoas simplesmente estavam apavoradas. As pessoas foram simplesmente massacradas. Foram massacradas. E essa ideia da utopia Machim, para mim, é muito interessante, porque ela sintetiza, na minha perspectiva, aquilo que foi o pré-massacre e o pós-massacre. Depois do massacre, realmente... Houve, o massacre foi o estupim, vamos chamar-lhe assim, o estupim de um processo intenso e irrevogável de consciencialização nacionalista. Sim. Não é? Isso realmente foi. Mas naqueles dias foi simplesmente as pessoas escondiam-se, estavam apavoradas, eram simplesmente massacradas. Escondiam-se, por exemplo, o meu tio Juvenal do Espírito Santo, é, portanto, o irmão da minha mãe. Bem, as pessoas vão ficar estas coisas. Sim. Ok. Mas então, se calhar voltamos a esta ideia que estavas a dizer da utopia Machim, o que é que isso significa e como é que nós podemos usar esta utopia Machim para... Significa que utopia, não no sentido do não realizável, mas o que eu ia contar do meu tio era muito interessante para mostrar como é que as pessoas se escondiam realmente, como é que as pessoas se escondiam. Não, eu fiz assim, eu fiz ok, tudo bem, porque ele é meu tio, porque é irmão da minha mãe, mas tem pais diferentes. Daí eu ser mata e ele dizia... Eu sei que ficou todo mundo olhando, mas como é? A minha avó era uma mulher muito interessante. Porque... Era uma mulher muito interessante. Primeiro só teve 2 filhos, o que é realmente naquele momento. Mas enfim, então voltemos ao... Sim. Utopia por quê?
Porque, na verdade... Não, eu tenho que contar a história do meu tio. Não, para perceberem a falta... Quando as pessoas foram heróis, as pessoas estavam apavoradas. O meu tio trabalhava nos Correios. Ele é Juvenal de Espírito Santo. Juvenal da Graça do Espírito Santo. Esse nome era um nome que... Enfim, que era o horror de Gorgulho, não é? Era o horror de Gorgulho. Espírito Santo, por causa de Celestino da Graça, o engenheiro Celestino da Graça do Espírito Santo, que ele queria cooptar para o seu lado e não conseguiu. Aliás, a Conceição Lima está a escrever uma peça, aliás, já escreveu, está no prelo, como é que é? Um confronto imaginário, é o título da peça, em que ela faz um diálogo entre Celestino da Graça do Espírito Santo, o engenheiro, a quem Gorgulho recorreu, para ver se conseguia, porque ele era uma figura muito conceituada, para ver se ele conseguia convencer os são-tomenses a assinarem o tal contrato. Obviamente que ele não conseguiu. E então, o meu tio trabalhava nos Correios e era conhecido como Juvenal dos Correios. E estavam todos presos, dezenas, numa sala. Chegava o Biliguim, chegava e perguntava assim: quem é o Juvenal do Espírito Santo? Quem é o Juvenal do Espírito Santo? E ele, nada. Mas você não é o Juvenal... O Biliguim perguntava: mas você não é o Juvenal do Espírito Santo? Não, eu sou o Juvenal dos Correios. E foi assim que ele se safou. Quer dizer, e foi assim que ele se safou. E como ele, muita gente... O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, as pessoas recorreram a estratégias múltiplas, esconderam-se. Portanto, esse momento não se pode dizer que tenha havido... Mas depois como é que nós vamos usando, tendo essa história como referência, esse período histórico, esse acontecimento, como é que nós vamos transportá-lo para a contemporaneidade? Ou seja, há uma dimensão que é fundamental, que nós precisamos de conhecer o passado, ou seja, conhecer todas essas dimensões da história, ou seja, a dimensão heroica de resistência, de organização, sim. de confronto, mas também a dimensão do medo, da fuga, do pavor, do terror. Mas também da organização da independência a seguir, ou seja, da luta de libertação. Claro. Tudo isso faz parte do que nós recuperamos. Faz parte de todo o processo, não é? Sobretudo, eu digo, o pós. Porque o pré era algo que era, sobretudo, cultural. Os são-tomenses recusavam-se a trabalhar. Não é? E isto é importante. Desculpe, eu estou a coisa, mas isso é importante que se diga. Porquê que os são-tomenses se recusavam a trabalhar? Porque as terras tinham-lhe sido roubadas. Tinham-lhe sido roubadas quando foram introduzidas as culturas do cacau e do café. As terras foram roubadas através de um processo que Francisco José Tenreiro designa como de papas, vinho e bolo, não é? Portanto, eu não posso explicar isso, mas Francisco José Tenreiro diz de um processo de papas, vinho e bolo. Então eles ficaram sem terras, porque eles é que eram os donos das terras. E veio daí, quando foram introduzidas as culturas do cacau e do café, não é? E queriam braços para trabalhar, os são-tomenses disseram: nem pensar, eu não vou trabalhar como escravo na minha própria terra. E daí, portanto, na necessidade de se contratar mão de obra fora. Portanto, a resistência dos são-tomenses, não é? e que vai criar o mito do forro preguiçoso, que é aquilo que vai ficar na história colonial, é que o forro é preguiçoso e não gosta de trabalhar a terra. Pois claro, ele não queria trabalhar a terra, que ele tinha sido roubada. E não sei se eu peço desculpa de interromper, depois poderás continuar. Não, desculpa, eu entusiasmei-me. Em relação aos poemas. Em relação aos poemas. Mas agora vamos passar só ao agora António, já para o António já não posso mais falar de poemas. a desenvolver... Não, mas has de voltar a dar-te a palavra, Inocência. Tá bom. O António estava há bocado a falar a desenvolver a ideia sobre a dicotomia, sobre o não podemos usar a expressão raiz, e eu aqui queria perguntar-lhe aqui um aspecto que eu acho que é muito importante: como é que através do teatro, que é a expressão artística que nós estamos a analisar, como é que através do teatro podemos promover esta ruptura com um discurso mais eurocêntrico, com uma estética mais eurocêntrica, como é que nós podemos fazer
a construção de uma outra linguagem artística, mudar a linguagem artística? Que não haja equívocos. Eu não acho que o termo raízes não deva ser utilizado. Acho que a banalização do termo acabou por criar uma situação em que, quando as pessoas se referem Mas quando ao dizes termo banalização... o uso hollywoodesco, por exemplo, a quantidade de filmes de Hollywood sobre raízes, raízes africanas, raizinhas... Ora, esse termo remete para uma mitologia sempre do passado, como se as pessoas hoje, os descendentes, não tivessem direito a intervir no presente e a criar presente e estarem condenados. Durante anos nunca se falava da arte contemporânea africana, falava-se da arte tradicional, como se os africanos não tivessem a capacidade de entender o mundo e lidar com o mundo atual. Portanto, é nesse sentido que eu acho que é preciso ter algum preciosismo no uso da linguagem. A questão que colocas é muito pertinente e é, porventura, dos aspectos mais importantes no trabalho dos griots. Como intervir hoje em relação àquilo que é o património e as heranças narrativas que de facto não têm que ser não só eurocêntricas, mas desmantelar o eurocentrismo. Mas eu acho que isso os griots têm feito através de várias metodologias. Uma é, por exemplo, a apropriação de termos ou de peças do repertório chamado repertório universal, que na verdade é o repertório ocidental, e apropriando-se e trabalhando, desconstruindo, segundo outro ponto de vista, o designado ponto de vista descolonial. Esse é um aspecto. Outro aspecto é ir buscar textos, que são textos de autores africanos, sejam autores coletivos, ou sejam textos de autores. Enfim, há uma quantidade enorme de obras que foram feitas, e agora recentemente, não é? com os dois textos e o acrescento do texto da Zia, também neste processo. Há outro aspecto que eu acho que é particularmente interessante e que tem a ver com a presença do corpo nas obras dos griots, que não é propriamente aquilo que se designa habitualmente por teatro-dança ou dança-teatro. Não tem nada a ver com isso, é outra coisa. É do domínio da gravidade, do peso do corpo e da presença do corpo com uma linguagem que, de alguma forma, não está ali para substituir ou para, de alguma forma, fazer dança, no sentido europeu que nós atribuímos. E isso, de facto, é um dos aspectos mais, do ponto de vista da metodologia de trabalho que eles fazem. Depois há ainda dois outros aspectos que eu gostava de referir sumariamente. Que são duas questões, na verdade. Aliás, tem a ver com o que a Inocência acaba de reformar sobre o massacre. Como é que se transporta para um palco a questão do massacre? Sim. E que não seja uma perspectiva, novamente, das narrativas hollywoodescas. Porque, de alguma forma, tudo o que tem a ver com a pretensão de narrar um determinado acontecimento desta natureza, não é? Toma quase sempre uma dimensão espetacular. E, nesse sentido, pode ser muito fascinante para um espectador normal e pouco exigente ver esse espetáculo do massacre, mas ninguém é capaz de o entender e de o viver, a não ser de forma testemunhal. E isso acho que os griots fizeram, porque não estiveram a contar a história do massacre, estiveram a contar os efeitos que o massacre teve, e mais que isso, como esse massacre não se situou num determinado tempo e não ficou aí bloqueado. Tem a ver com o presente. Sim, a passagem para o episódio do Floyd, o que eu entendo como episódio de Floyd, tem necessariamente a ver com essa ponte. Depois, a outra questão, e termino, que é um desafio, é que o griot, e recentemente a Zia falava nisso na entrevista que deu à Raquel, diz que trabalha sobre a questão da arte abstrata. Esse é o maior dos desafios que o griot e que a arte pode fazer. Como é que a arte, que pretende ser descolonizadora, ela pode recusar o figurativo, que é aquilo que habitualmente se atribui à dimensão descolonizadora, na literatura, do cinema, por aí fora, e assumir-se como arte abstrata. Porque isso exige um outro tipo de energia, mas existe também uma recepção e uma disponibilidade da parte do público. E isso nem sempre é fácil. Eu penso que esse é um grande desafio dos griots, mas é também a zona, digamos, onde pode acontecer os equívocos e os mal-entendidos. Mas
ainda bem que existe esta ideia e este programa, no fundo é um programa estético, de fazer teatro abstrato, simultaneamente descolonial. Muito obrigada. Miguel, eu faço a mesma pergunta. A mesma pergunta que eu fiz ao António, que eu estava bastante interessada em perceber como é que... ou seja, uma das preocupações não, um dos pensamentos que eu tive quando vi a peça foi senti que nós, descendentes de africanos que vivemos em Portugal, tínhamos ocupado o nosso espaço neste país e que tínhamos a nossa... finalmente, a nossa pertença reconhecida. Não é plenamente reconhecida, mas estávamos aqui a ocupar este espaço era nosso, esta terra era nossa, e eu, durante bastante tempo, pensava como é que é no continente africano, nos países africanos, lidar com esta mesma história, ou seja, como é que se ocupa esse espaço, que também foi um espaço ocupado por uma sociedade diferente, por pessoas diferentes, com uma cultura diferente, que aniquilou a cultura que estava em curso, ou seja, interrompeu todo um processo histórico que estava em curso e iniciou um outro processo. Portanto, é um bocado esta ideia, como é que se ocupa esse espaço também, como é que se desmonta esse eurocentrismo que também foi colocado no território ocupado. Yeah. Há dinâmicas muito interessantes e bastante diferenciadas, né? Posso dar exemplo daquilo que foi a Guiné-Conakry do Sékou Touré e aquilo que foi também o projeto, por exemplo, com Burkina Faso, através do cinema, com Sankara. E podemos chegar depois a elementos mais interessantes. Mas há elementos também críticos, né? Por exemplo, em Burkina e na Guiné-Conakry, houve um processo de resgate, atualização e sistematização da memória. Isso foi, quer através, por exemplo, da produção cultural efetiva, tanto no campo erudito como popular, mas também introduzir dentro do próprio sistema educativo e articular com o sistema econômico, para descolonizar todo o processo da geração de uma memória pós-independência. Daí, o grande foco, o Sékou Touré, percebendo-se que não era através de vias convencionais ocidentais que poderia alargar quer a memória do que foi a resistência, e não o processo só de colonização e sofrimento, apostou no balé. E foi o balé o grande elemento agregador da massificação da ideia da resistência, da independência e da autonomia em relação, por exemplo, à colonização francesa. E, por outro lado, isso inspirou os outros movimentos de libertação, criando uma espécie de oásis para agregar todos os outros movimentos que podiam encontrar base de resistência para avançarem com a sua luta. Portanto, foi um momento onde os países, por exemplo, africanos de língua oficial portuguesa, hoje, ainda estavam em processo de luta de libertação. E foi aí a base, por exemplo, do PAIGC, que no pós-independência, nos primeiros 10 anos, também criou esse modelo, mas agregando já, por exemplo, a questão dos agrupamentos culturais, nós dizíamos conjunto, e aí aparecem os Cobiana Jazz, os Mama Jombo e os Zé Carlos Fartes, obviamente, sim. fazer o papel do Zeca Afonso aqui, como elemento da massificação da ideologia do combate às formas de colonização, inclusive no pós-independência. Mas eu acho que quem foi mais feliz e foi mais interessante foi o Sankara. Porque o que é que Sankara faz? Sankara percebe-se que, nós podemos trabalhar, por exemplo, com a música, podemos trabalhar, por exemplo, com as artes performativas, mas tem que existir memória visual. E as pessoas esquecem, quando as pessoas olham hoje, por exemplo, para o FESPACO como maior evento de cinema, esquecem toda uma narrativa, toda uma ideologia que vem para construir a questão da memória visual. O que é que o Sankara faz? Sankara não chega à cultura, não chega, por exemplo, ao audiovisual como elemento ideológico, ele chega através da alimentação. Ele diz, nós somos um país de produção, temos capacidade de gerar autonomia, de suficiência alimentar na perspectiva da soberania, então não precisamos da FMI e Banco Mundial, porque isto agrega valor econômico ao mercado ocidental e ao lobby da especulação. Então nós temos que desapropriar da questão do emprego e serviço para o trabalho. E o trabalho é um elemento cultural. Então, todo o processo da produção cultural para resgatar as identidades de Burkina Faso foi filmada, foi transmitida como elemento de resgate para mostrar como é que os diferentes povos criavam também formas de resistência.
Isso influenciou a criação do Museu de Arte Nacional, influenciou a criação, por exemplo, do cinema, influenciou a criação do teatro. O que é que fez? Criou a nova capital, também foi um ecossistema econômico descolonial. O que é que isso significa? Na principal avenida do regime colonial, tinha do porto ao centro da cidade, tinha forte, tinha o Palácio do Governador, depois tinha o mercado, centro de polícia e cemitério. E a igreja, entre esses espaços. Sankara acabou com aquilo. O que é que fez? Criou a Praça dos Artistas como centro. Quem chega à Praça dos Artistas passa pelo museu com construção tradicional, da base da cultura dos povos dessa zona. Faz teatros ao ar livre, não precisa de sala fechada, não sei o que e tal. E depois cria o centro de arte, onde podes encontrar artesãos e, ao mesmo tempo, eles, produtores, e também eles que são donos do capital da sua própria produção. Automaticamente, quem faz todo esse circuito procura agregar um valor econômico a todo esse espaço. Ou seja, criou-se um ecossistema cultural que saiu fora do padrão do modelo colonial e que faz com que a arte aconteça na rua ao longo de um conjunto de ruas, de avenidas e afins. E isso gerou um elemento de autoestima, porque, por exemplo, quem vai à universidade hoje, a Universidade José Kizerbo, encontramos um conjunto ritual de corpos, em vestimentos, em alimento, em cores, que reproduz exatamente o trabalho produzido por esses atores. Agora, o que é que acontece? Com o modelo FMI Banco Mundial, nós não temos possibilidade de fazer isso. Por quê? Porque o modelo do FMI Banco Mundial vai mexer dentro do sistema econômico, mas com impacto no sistema educativo. Já não se pode ter a memória ou a ideologia dentro do sistema escolar, mas tem que se reproduzir aquilo que é consumido pelos mercados. Ou seja, deixamos de ter escolas agrícolas, deixamos de ter escolas de cultura, precisamos de ter escolas de tecnologia, escola das finanças. E isso matou, por exemplo, nos nossos países, todos, inclusive, por exemplo, e o elemento capital aqui é quando Moçambique entra no programa do FMI, o Samora era o último elemento que representava a resistência ao modelo neoliberal do FMI Banco Mundial. Isso matou o sistema educativo, matou o pensamento da cultura alternativa e a capacidade de gerar uma soberania na produção de bens e serviços. Ou seja, e capaz de gerar um novo ecossistema. Os termos em que completamente. A cultura é e o que acontece hoje é isso. E os termos em que a história é contada. Essa não é? dependência, ou seja, nós estamos num processo de recolonização que passa pela captura da memória cultural e, ao mesmo tempo, da capacidade de assumirmos alguma liderança na transformação desse ecossistema a partir de nós, a base de referência ideológica e também de resistência cultural. Muito obrigada, Miguel. Inocência, volto a ti. Eu vou me portar bem desta vez. Não me respondeste a pergunta que eu te fiz ao bocado. Pois. Não, agora eu vou me conter. A pergunta era? Eu queria saber se portanto, o recurso aos textos da Alda Espírito Santo, a Conceição Lima, juntamente com o texto que a Zia fez, se estas autoras nos ajudam, a Conceição Lima e a Alda Espírito Santo, a explorar os arquivos. Foi de momentos quero dizer. A expressividade cultural era extraordinária, enfim. A coreografia, a encenação, gostei imenso. E um dos momentos fortes é precisamente quando há esses textos da Conceição. Há dois textos da Conceição. Um é Manifesto, não é? Manifesto. O outro é da Lua, né? E da Alda Espírito Santo, Trindade. Mas, sem querer fugir, eu devo dizer, eu acho que isso é importante, o primeiro poema sobre o massacre de Batepá é de Agostinho Neto. É de 1953, o poema de Agostinho Neto. O poema é Massacre de São Tomé. É o título do poema, Massacre de São Tomé, de 1953, e dedicado à ilustre amiga Alda Graça, e depois Sumarque, que é um ficcionista são-tomense, tem dois romances sobre o massacre de São Tomé,
no altar da lei sumário, e ele chama-se José Ferreira Marques. Mas, Inocência, criou. desculpa interromper-te, mas eu queria saber como é que nós conseguimos chegar a essas autoras, como é que nós conseguimos chegar a essa informação, como é que nós conseguimos chegar a essa história, a esse conhecimento que está ocultado, ou seja, que não está disponível na academia, não está disponível, como o Miguel disse, no sistema de ensino? Não está disponível no sistema de ensino, mas está disponível. Há obras sobre o massacre de Batepá, não é? Sobre o massacre de 53. Há artigos, não é? Não apenas o José de Deus Lima ou Carlos Espírito Santo, mas há o Seibert que escreve sobre isso, o René Pellissier, o Fernando Rosas. É uma tese. Sim, mas quem consome isso? Sim, eu até fiz a recensão deste trabalho. Não, Inês Rodrigues sobre, espera. sobre o Sim, massacre. é verdade, é verdade. Então, portanto, a pergunta é, como é que se chega? Chega-se pesquisando. Quer dizer, lamento muito, chega-se pesquisando. E a literatura Mas nós chegamos são-tomense... a outras coisas, A literatura são são-tomense... que não precisamos de pesquisar da mesma forma. O quê? Há um conjunto vasto de informação que nos chega através da escola que nós não precisamos de pesquisar. Mas essa informação está disponível. Eu não estou a dizer que não disponível esteja. para o São Tomé, numa escola secundária em São Tomé? Não, em São Tomé e Príncipe, e é aí é por isso que é aí que eu queria chegar. Sim. Eu não sei se concordo contigo quando tu dizes que está silenciado. Em São Tomé e Príncipe não está. Portanto, não está silenciado o massacre de 53. Quer dizer, isto é, os jovens são-tomenses sabem, agora não têm pormenores, sabem que houve, é feriado, eles fazem marchas até ao memorial, há concursos. Em São Tomé e Príncipe, o massacre não está silenciado. Nas outras, está tão silenciado como está Moeda, Viriamo, Cassange, Pidiquiti. Portanto, para o resto, em São Tomé e Príncipe não está silenciado. Mas cá não está. Cá Queria fazer está só também. um pequeno comentário sobre isso. Só um bocadinho, Sim. Miguel. Deixa só acabar, eu já te passo. Além da poesia, a poesia Alda Espírito Santo, e particularmente esses dois poemas, onde estão os homens caçados neste vento de loucura e Trindade, são poemas muito recitados em São Tomé e Príncipe. Só uma pessoa muito distraída, desculpem lá, que os há. Não, mas é verdade. Só uma pessoa muito distraída, portanto, é que não tem... Em São Tomé e Príncipe, agora, em Portugal, em Angola... É isso. Quer dizer, isto... Mas se perguntar a um São Tomense se sabe o que é Viriamo, ele não sabe. Ou a um angolano, ele não sabe o que é Viriamo, não é? Sim. Se perguntar a um guineense se ele sabe o que é moeda, ele não sabe. Portanto, eu estou a responder, em São Tomé e Príncipe, o massacre não está licenciado. Não está silenciado. Silenciado. Sim. E existe, portanto, toda uma poesia, e particularmente a Alda Espírito Santo. Particularmente a poesia da Alda Espírito Santo é realmente uma poesia. As pessoas até podem não saber. Eu chamo-me Cravide e tenho o crime. As pessoas sabem, Miguel. Portanto, em São Tomé e Príncipe não está. Agora, isto é. Miguel. Então faz lá a pergunta. Miguel. Não, eu só Desculpa. Já. É uma conversa, até os primeiros 10 anos das independências africanas, havia um denominador quase comum em termos de apropriação do próprio processo histórico, inclusive desses massacres. Mas com a liberalização política, essa memória deixou de existir. Nós não sistematizamos, nós não produzimos material educativo, nós não demos acesso e nós não universalizamos. O que nós fazemos são fragmentos de narrativas. Não há. Nem em São Tomé, nem em Angola, nem em Moçambique, nem em Guiné-Bissau, nem em Cabo Verde. E mais, o elemento mais crítico disto é que aquilo que nós encontramos no momento da data são festividades onde se procura, por um lado, buscar novas heroicidades e, ao mesmo tempo, formas de ocupação de corpos políticos perante a manipulação da opinião pública. Agora, esse elemento de festividade não é um contínuo. Nem do ponto de vista da apropriação da história, porque essa história não está escrita, nem está oficializada enquanto tal. Existem teses, mas o nosso sistema de ensino, quem é que consegue fazer pesquisa no secundário?
Quem é que tem, por exemplo, acesso aos materiais didáticos? Como é que essas informações entram, por exemplo, como uma componente pedagógica, educativa, no estudo, por exemplo, de história e memória? Não existe. Nós falhamos enquanto países independentes que construíram a sua narrativa política com base nessa memória de massacre, porque nós não fomos capazes de atualizar essa informação e dar uma história mais precisa, mais concreta, em coisas tão básicas. Por exemplo, nós não conseguimos até agora, e na discussão, por exemplo, há dias com o Pedro Pires, nós nem conseguimos saber quantas pessoas, efetivamente, é que foram mortas nesses massacres. Quando, por exemplo, o regime colonial diz, por exemplo, ok, e isso é sintomático, quando diz que morreram 100 pessoas, nós dissemos, não, é 1000. Mas depois, como é que produzimos essa informação? Como é que trazemos os elementos, por exemplo, no caso santomense, eu fui até ao memorial, que não corresponde a nada daquilo que foi, de facto, a representação do massacre, mas há narrativa a dizer, este fulano não morreu lá, por que o seu nome está aqui? Por que a sua figura está aqui? Portanto, há uma espécie de apropriação política desses momentos que transforma em eventos festivos e que depois não geram apropriação histórica. Esse é um elemento crítico. E aceitando que o sistema educativo, infelizmente, dos nossos países, não tem uma apropriação política da nossa memória histórica. E isso não favorece o mesmo acesso àquilo que é a veracidade do próprio processo de luta, porque são as elites políticas que depois não só não contribuem para que isso aconteça, mas que depois têm acesso às publicações até aqui em Lisboa e não em Santo Tomé, ou na Guiné-Bissau, ou em Luanda, ou em Maputo. Eu acho que essa discussão levar-nos-ia, porque eu discordo da ideia de que a história só se faz através de manuais. Eu discordo dessa ideia. Sim, a história também faz-se através Desculpem lá, de... eu discordo. A história não tanto, mas a memória constrói-se. A memória não se faz apenas através do manual e do ensino formal. Eu discordo disso. Mas nós nem temos sistemas extracurriculares para permitir essa produção. Por exemplo, no período pós-independência, nós tínhamos trabalhos oficinais, tínhamos aulas de cultura, de música e afins. Isso hoje existe no nosso sistema educativo. No sistema público santo tomense isso existe. Não existe. Mas não damos essa possibilidade. Não. Esta discussão está muito interessante. Está muito interessante. Vamos abrir o debate? Nós tínhamos que ter, sim, tínhamos que ter uma discussão sobre o que é o ensino. Estão a perceber? Porque eu discordo dessa ideia, ou porque não há narrativas, porque são fragmentários. Então, de que é que se faz o imaginário histórico? Nós também estamos a pensar... Não é? Estamos a fazer imaginário histórico faz-se de fragmentos. Nós estamos a fazer aqui um diálogo entre o que se passa nos países africanos que foram ocupados por Portugal, mas também pensando em nós, descendentes de africanos, que estamos em Portugal e que também sentimos uma ausência, uma invisibilização de todo este conteúdo de informação que é fundamental para contrariar a narrativa que está colocada, uma narrativa hegemónica que retira agência às pessoas africanas, não é? Que as coloca como passivas no processo de colonização e que nós precisamos de construir e desmontar esta narrativa e construir uma contra-memória, uma outra memória que irá ocupar este lugar. E também, para isso, é relevante a produção artística. A produção artística dá-nos estes instrumentos para nós podermos pensarmos, não é? Interpretar o passado, compreender o presente, projetar o futuro, mas, acima de tudo, criar uma estética que reconecta com uma subjetividade que é negada. Portanto, eu acho que também se calhar é este aspecto que o Miguel está a trazer. Mas, de qualquer forma, vamos... Mas não foi isso que eu não entendi isso, mas tudo bem. Sim. Muito bem. Então, vamos abrir o debate. Vou-vos pedir às pessoas que quiserem participar, colocando perguntas. Nós, devido às condições de prevenção da Covid, não podemos passar o microfone, portanto, têm que falar com a máscara naquele microfone que está ali, levantar-se e dirigir-se. E quem quer... Força! Terá de vir aqui abaixo falar, se faz favor. É o inferno, eu não consigo reconhecer ninguém. É verdade, as luzes dificultam uma sensação de solidão. Sério. Com as máscaras ou luz? Não com as máscaras. Sim, eu não consigo reconhecer as pessoas e de certeza que eu conheço gente aqui. Ah, sim, seguramente. Está a Fernanda, né? Fernanda Almeida, né? Pois. Então, vá lá. É o teu cabelo, reconhecido pelo teu cabelo. Bem, boa tarde a todos. É assim, eu sou
guineense, bissau-guineense. Nasci na Rússia e fui educada na Rússia, ou seja, vivi lá 25 anos. De onde é que eu sou? Pergunto, né? Em relação aos santomenses, eu perguntei acerca do teatro e a minha amiga disse-me que era uma festa, que ela se lembra que é um teatro. Ou seja, ela não me pôde explicar realmente o que é que aconteceu na altura, não é? Como, por exemplo, eu pergunto aos meus pais o que é que aconteceu na guerra colonial. Então eu pergunto como é que nós podemos passar para as nossas crianças que já nasceram cá, ou como eu, que nasceu num país totalmente diferente, como é que nós podemos passar no sistema de ensino português, se nós podemos incorporar e como é que nós podemos incorporar então essas situações, visto que as próprias crianças nem sempre se sentem portuguesas, não é? Às vezes tem aquela coisa, eu sou português, mas de onde é que eu venho? E eles, a minha filha, por exemplo, fez um trabalho sobre a Guiné-Bissau, que ela entregou na disciplina de cidadania, no 6º ano, e nós fizemos sobre a Guiné-Bissau, ou seja, eu própria tive a contactar pessoas, não é? E graças a Deus ainda estão de vida as minhas tias da parte materna que participaram na Guerra da Libertação e podemos então resgatar a memória, não é? Então, falo nisso, como o Miguel falou, nos manuais, mas também tem muita importância para a minha criança poder ver teatro onde as pessoas são parecidas com ela. Ou seja, que ela possa também perceber que elas gostam de balé, gostam de dança, gostam de música. Então, como é que elas podem... Ou seja, a minha pergunta é como é que uma criança nascida cá, de origem africana, poderá se sentir e identificar-se com o teatro, com o grupo de teatro griot, ou com a memória que nós temos que passar. É basicamente isso. Obrigada. Muito obrigada. Mais perguntas? Vamos a isso. Boa noite. Beatriz, boa noite. Boa noite à Tua Inocência e aos demais. Quero aqui referir-me a alguns aspectos que, ao falar-se da massacre de Batepá, de 53, não sei se a peça que foi retratada foram usados os pequenos fragmentos para chegar à memória como construção para o desenvolvimento, porque não percebi, que eu gostaria também de perceber, se calhar a pessoa mais indicada é a professora Inocência Mata, a minha amiga Sensi, e perceber qual era o papel da... Como é que se pode falar de Massacre 53 sem se falar da importância do campo submarino em São Tomé e Príncipe? Por outro lado, nós quando falamos de memórias com essas narrativas, olhamos só para o lado dos portugueses, sendo que em São Tomé também passaram os holandeses, passaram outras referências, embora por pouco tempo, percebermos também, se bem que ela não entra aqui, mas tentarmos perceber com o resgate da memória outras influências nos nossos países, porque o Miguel disse muito bem que existe um aproveitamento político nas nossas histórias. E a última intervenção aqui, com a questão muito bem colocada, é as pessoas olharem para os momentos de memória como um momento festivo, não como um momento de se poder construir novas histórias, novas narrativas e juntar os fragmentos. Então, como é que nós construímos isto, sendo o Miguel agora a referir, e muito bem que eu concordo, que existe um aproveitamento político nessas memórias que se transmite apenas para o ambiente festivo. Só isso. Obrigado. Muito obrigada. Mais perguntas? Boa noite.
Obrigado pela Eu oportunidade. peço imensa que desculpa, me eu dão. há bocado esqueci-me de pedir às pessoas para se apresentarem. Podia se apresentar, desculpa lá. Meu nome é Milton Neto, nascido e criado em Santo Tomé, ao contrário da primeira intervenção. Mas eu tenho aqui uma situação que é também pontual. O facto de ter nascido e criado em Santo Tomé não me garante, ou não me garantiu, o conhecimento total daquilo que aconteceu. Ou seja, concordo com a intervenção aqui do Miguel, pouco ou nada fui obrigado, entre aspas, a aprender sobre aquela história. O que eu sei, o que eu li depois. Aonde? Em Portugal. Por isso, quando se apela à memória, é preciso ter cuidado. Temos que ver os dois lados da história. Será que podemos aceitar como verdade a revolta por ter sido morto um santomense e outro lado da história? Quem é que nos garante? Era só isto. Muito obrigada. Mais. Temos tempo para mais algumas perguntas? Então. Se não... Se dou agora, não é? Então, ok. Então vamos responder. O Miguel já está. Miguel, avança. Há duas questões aqui. Eu vou pegar na questão da educação, porque foi uma das bases fundamentais da nossa luta para a independência. E vou trazer também a experiência aqui do Senegal, que é muito interessante. Mas começo para a questão de como os descendentes de africanos e a sociedade portuguesa devia ter bases, por exemplo, para aprender a história dos povos que sofreram a colonização. Eu defendo claramente que isso tem que ser papel do movimento social afrodescendente e negro aqui em Portugal. Okay? Porque Portugal não está ainda preparado para fazer essa catarse e nem para avançar num projeto entre iguais para desconstruir a verdade histórica que apresenta como a verdade colonial. O que é que isso significa? Isso significa coisas muito práticas. Por que é que um aluno de secundário aqui em Portugal não estuda Cabral? Por quê? Por que é que um aluno de secundário tem que estudar Spínola e não estuda Cabral? Por que é que um aluno, por exemplo, que vai para a História, tem optativa, por exemplo, no secundário, não tem acesso ao acervo, por exemplo, sobre Eduardo Mondlane, que foi um dos intelectuais mais brilhantes da sua época? Portanto, esse processo de silenciamento é um processo mútuo, porque nós abdicamos dessa produção, e aí o silenciamento da memória, e ao mesmo tempo fica mais facilitado para vincar ainda o projeto colonial como um contínuo. E abro um parênteses aqui, em Santo Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em Angola, a melhor escola é a escola portuguesa, e não dá nenhuma matéria sobre a realidade desses países. Então, qual é a independência? Qual é a memória que se produz? E essa malta que está nessa escola é a elite dirigente desses países. Agora, perguntam-me, e os professores, por exemplo, secundários, estão cá alguns, por exemplo, na literatura, o que é que ensinam? Não ensinam nem Aldo Espírito Santo, nem José Carlos Schwartz, nem Pepe Telek, ensinam Camões. E nós vimos narrativas no Lusíadas que foram silenciadas, onde se reconhecia as civilizações africanas. Okay? Mas quando olhamos, por exemplo, as narrativas de Lusíadas, é de uma sobreposição, é de uma violência, é de um branqueamento que não dá possibilidade de potência. Portanto, nós temos que fazer ruptura com essas narrativas de sofrimento para construir rupturas com pedagogias afirmativas. E isso passa por processos políticos de construção da memória. E aqui entra Senegal. Muita gente faz apelo a Senghor, não sei o que está. Vão olhar o projeto político do Mamadou Hampâté-Bâ, do Cheikh Anta Diop, de como é que construir narrativas em termos da filosofia Diola, e ao mesmo tempo como é que trouxeram os processos históricos, linguísticos, econômicos, geográficos de povos e como é que isso era um modelo de civilização e que inspira até hoje. Por exemplo, quem chega à Universidade Cheikh Anta Diop estuda medicina natural. É esse projeto de construção de sociedades que nós precisamos. É esse o compromisso. Quem é o investigador santomense em Santo Tomé, que tem bolsa de estudo do Estado santomense para fazer pesquisa sobre massacre de 53? Vem aqui do SES, em Portugal. Portanto, nós estamos a falar de uma coisa extremamente séria. Ou há uma ruptura, e essa ruptura não pode vir da classe política, porque ela está alienada a um processo neoliberal, tem que vir dos movimentos sociais, pautar essa agenda
quer nas políticas públicas, mas nas metodologias de aprendizagens, quer através da educação convencional, mas também através da educação popular, permitindo diálogo de processos, de ferramentas, de metodologias, de corpos que favoreçam essa construção da potência enquanto elemento transformador. Criar instrumentos para poder participar, não é? Nessa construção que estás a dizer e a capacidade de transformar memória, também. dar memória. Sim, construir a memória. António? Eu só queria fazer três pequenos comentários, porque há tanta coisa que foi levantada que isto daria espaço para muitas horas de debate. Eu queria só dizer três coisas. Primeiro que a memória não é propriedade de ninguém. Ou seja, ninguém se pode reivindicar como único proprietário de uma memória. Parece-me que isso é absolutamente fulcral que entendamos. Porque senão caímos em redundâncias demagógicas e dos tais desentendimentos, mesmo no interior das diásporas. Pois também não acho, ao contrário do que muitas vezes se diz, que as diásporas sejam tão passivas que não tenham a capacidade de investigar, que não tenham a capacidade de atuar. Quer dizer, se as diásporas, ou parte das diásporas, não fossem ativas, o griot não existia. Pois, como não existia a música que hoje vemos fantástica, que é feita... Desculpa estar a interromper-te, mas eu gostava que explicasses aonde é que, nos argumentos que foram aludidos, ficou essa ideia de que a diáspora é uma diáspora passiva, que não tem intervenção, ou seja, que não afirma a sua subjetividade. Não é só afirmar a subjetividade, é que como se não fosse possível que tivessem a capacidade de protagonizar determinado tipo de pesquisas, de investigação, por aí fora. Eu não sei se existe uma coisa que me parece fulcral. A história, há uma dimensão da história oral que é importantíssima. E que é importantíssima, nomeadamente, em termos de partilha comunitária e de necessária revisão das tais histórias, das tais narrativas colonizadoras. E, finalmente, só queria dizer uma coisa que é, do meu ponto de vista, é preciso alguma cautela nas afirmações que o Miguel acaba de dizer, que é Portugal não está preparado. Eu não sei o que é que isso quer dizer. Porque, na verdade, criar uma entidade que ela própria responda por todo um processo, parece-me, do meu ponto de vista, abusivo. Ou seja, Portugal é constituído por portugueses que entre si têm perspectivas diferentes relativamente ao mundo, relativamente à colonização, relativamente à descolonização, relativamente a muitos aspectos da nossa dimensão social e histórica. Quer dizer, não vivemos numa situação que seja de tal forma hegemónica que não haja a capacidade. Por isso é que existem tantas contradições no interior do nosso país. Mas há uma... Como é que eu ia dizer? Há um consenso que exclui algumas mundivisões, ou seja, que defende uma certa perspectiva do que foi todo o processo histórico. E é um bocado, a discussão também está por aqui. Não acho nada que haja um consenso. Olha, hoje há um exemplo hoje extraordinário. No público, Manuel Loff vem dizer uma coisa que é absolutamente extraordinária. Não estou de acordo com o consenso sobre o aplauso que foi feito ao Presidente da República quando fez agora o discurso de que afinal era preciso rever o passado. Mas quer dizer... As questões que o Miguel colocou, de alguns autores que são diminuídos na forma como são apresentados, sim, dos temas, da forma como, sim, os temas são tratados, ou seja, há uma narrativa que vai sendo construída... Uma narrativa maioritária, e que vai, claro, sendo mantida. Eu acho que é isso mas uma coisa é uma narrativa maioritária, outra coisa é uma narrativa hegemónica que englobe todo o país. Mas essa narrativa maioritária ainda é bastante Não estávamos aqui se essa narrativa fosse tão hegemónica. Mas o facto de nós estarmos aqui não diminui a sua prevalência. Peço desculpa. Sim, desculpa, estavas a intervir e eu interrompi. Não, está bem. Mas a questão pode ser colocada... Só um bocadinho, Miguel. Inocência. Desculpa. São tantas questões que, sinceramente, não sei por onde começar. Não, eu estou a falar a sério. Quer dizer, isso quer dizer, Liliana, eu acho que é melhor pensar numa outra mesa. Não, realmente são tantas questões. Eu ia começar por dizer assim, à medida que o tempo passa
eu penso que é importante confrontar a própria nação, no caso de São Tomé, estamos a falar de São Tomé e Príncipe. Eu acho muito importante confrontar a própria nação com as vivências dos atores, não é? E com, na verdade, com desse tempo, a incredulidade. É preciso ver, por exemplo, que muitos deles, não é? Por exemplo, a minha mãe, quando conta isso, ela ainda mal acredita no que ela viveu. Ela diz assim, porque ele fez 2 mandatos, o tal Carlos de Sousa Gorgulho. No primeiro mandato, toda a gente o adorou, não é? Os santomenses acharam, porque alguém falou de cabo submarino aqui. Eu não vou poder responder. É o Celso, não é? Eu não reconheci, mas é o Celso. Pela voz eu percebi que era o Celso. Não vou poder, eu não vou poder referir essa questão. No segundo mandato, ele chegou, e a minha mãe, que não é especialista em body language, tem a 4ª classe, ela disse, no segundo mandato, toda a gente soube que ia acontecer algo. Porque, diferentemente, ela diz que no carro, portanto, do aeroporto até ao palácio, ele, de pé no carro, o Gorgulho, não é? E ela fazia o gesto. Ele fazia assim, não sorriu uma única vez. Então, eu penso que esse tipo de memória, não é? Por isso que eu discordo da questão, discordo também aqui, que os manuais sejam um lugar privilegiado serão, não é? Um lugar privilegiado será, mas o único lugar da construção do conhecimento. Eu vou dizer algo que talvez não devesse dizer, mas vou dizer. Precisamente porque nós discordamos. Eu tenho 2 filhos que estão na coisa. E eu comecei a ficar horrorizada quando tinha que estudar história com os meus filhos. Não é? Tinha de ficar horrorizada. Da África havia os escravos, marfim e ouro. E então, de tanto falar, fui, digamos, foi um convite e estamos a escrever uma história alternativa que chamamos Uma Outra História, precisamente para o ensino básico. Então, eu penso que o Estado tem que assumir, por acaso, foi a convite. O Estado não podem ser apenas os movimentos sociais. Os movimentos sociais. Porquê? Porque os movimentos sociais, o que é que fica? Há um grupo de alunos que aprende uma coisa e outros não aprendem. Mas nós temos que forçar. Mas nós, todos aqueles, não apenas os movimentos afrodescendentes, todas as pessoas, não é? Que, na verdade, têm a consciência, e há muitos portugueses que eu tenho. Eu ainda estava a ouvir o Fernando Rosas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu estava a ler uma entrevista tua e tu falavas em quebrar o vidro. Eu achei ótima essa metáfora. É preciso quebrar o vidro para entrar uma outra história. Mas para entrar uma outra história, essa história ir para os manuais. O que nós estamos a fazer é um livro suplementar. Nós não queremos fazer... Isto é um primeiro passo. Nós não queremos fazer um livro suplementar. Nós queremos um livro, um manual, em que estejam lá as histórias dos movimentos de libertação, estejam lá a Conferência de Berlim, o que foi a Conferência de Berlim, e antes da Conferência de Berlim, os Estados pré-coloniais, as civilizações pré-coloniais. É isso que nós queremos. E isto tem que ser um desígnio da educação. A educação, né? O ministro da Educação, os responsáveis pela educação têm que considerar isto um desígnio. Sim, por que Cabral não tem uma estátua em Portugal? Por que Mondlane não tem uma estátua em Portugal? Sim, e isso tem que ser feito, e não é uma estátua para ficar apenas no bairro 6 de Maio ou na Quinta do Mocho. Tem que ser uma estátua para ficar onde está como é que ele se chama? Não importa. Não importa. E quando eu ouço, ter os dois lados, eu não estou a dizer, os portugueses podem celebrar os seus heróis. Quando eu ouço, por exemplo, Norton de Matos,
E eu digo aos meus alunos, Norton de Matos, Norton de Matos é um herói, ppp. Depois eu conto-lhes a história de Norton de Matos em Angola. Não é? Norton de Matos em Angola é um carrasco. Não é um herói. E é isso que os jovens portugueses têm que dizer. Eu não estou a dizer para não dizer que o Norton de Matos é um herói. Eu estou a dizer que tem que dizer que em Angola o Norton de Matos é um carrasco. Não é? E eu penso que isto tem que ser todo um processo, e eu vou-me calar dizendo só uma coisa. Há tanto que dizer. Mas eu queria só acrescentar mais uma coisa, que era o que instrumentos, para além da educação, é que consideras que seriam relevantes para esta transformação que acabaste de escrever? A educação é fundamental, não é? Fundamental porque é preciso, desde pequeninos. A educação é fundamental. Outros instrumentos, olha, por exemplo, isto. Não é? Sim. A produção cultural, claro. A produção cultural. A produção artística. Não é? A produção artística. Debate-se tudo na televisão. Mas não se debate com atores também africanos. Não se debate, por exemplo, a Guerra de Libertação. Eu vejo sempre só portugueses a debaterem a guerra. Portanto, isso. Portanto, não apenas os temas, mas também os atores. Também os sujeitos, isso é muito importante. Trazer outras vozes, trazer outras sensibilidades, outras subjetividades. Isso tudo, na minha perspectiva, faz com que se possa introduzir em Portugal outras vozes sobre a relação entre Portugal e África. Eu concordo com o Miguel. O Miguel tem toda a razão quando ele fala da escola portuguesa e quando diz que esses miúdos da escola portuguesa vão ser os governantes do país. Tem toda a razão. E isso eu não quero dizer que São Tomé e Príncipe é diferente. Que logo eu tão crítica. Mas há um aspecto em São Tomé e Príncipe na escola portuguesa que não existe nas outras escolas portuguesas e que eu vi, por exemplo, na escola portuguesa de Macau. Não é? Mas isso porque a China também é poderosa e impõe. E na escola portuguesa, os meus filhos andaram na escola portuguesa de Macau e tinham que estudar a história da China, a história de Macau. Tinham que estudar. E em São Tomé e Príncipe vai-se introduzindo. Há já uma disciplina que é a cultura são tomense. Guess. Os pais dos meninos reclamaram. Acreditam? Vocês acreditam isso? Os pais dos meninos, que é lecionada por uma amiga minha, os pais dos meninos reclamaram. Disseram, sabe o que é que disseram? Que não vêm para o exame. E realmente não vêm para o exame. E aí é que está errado. Tinha que vir para o exame. Na escola portuguesa vem para o exame. Na escola portuguesa, a história de Macau e da China vem para o exame. Porquê? Porque realmente temos ainda uma mentalidade muito colonial e não confrontamos os destinadores da escola portuguesa com a necessidade de estudar as culturas, portanto, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde e por aí fora, não é? Eu ia dizer mais uma coisa, mas não me lembro e pronto. Então passamos ao Miguel. Miguel queria dizer mais uma coisa. Há um erro por defeito de consumo que é a elitização dos movimentos sociais. O que se passou cá em Portugal, ainda se passa, é que o academicismo ficou bastante elitizado. E há uma diferenciação de um falso distanciamento axiológico de que o académico não faz parte dos movimentos sociais, então se não terá alguma coisa. Isso mata a produção da ideologia dentro da capacidade de pensamento e da geração dessa própria memória. Eu, quando falo nos movimentos sociais, não estou a tirar académicos. Isso. Estão, porque há um engajamento também na produção do conhecimento. Sim. Aquilo que estou a dizer é que tem que haver um amplo movimento social, porque se não aconteceu até agora, é porque não vai acontecer a partir dos ditames da estrutura do poder. Okay? E quando o Costa diz, nem A, nem eu Zé, que representa a sociedade portuguesa, nós estamos a passar uma mensagem. Dizer que é manutenção do status quo que permite o domínio sobre as outras estruturas e sobre o pensamento histórico. Daí que há que desconstruir isto. E a desconstrução, do meu ponto de vista, não passa pelo modelo suplementar, é estrutural. E essa estruturação tem que vir exatamente de quem tem propriedade
dessa memória histórica e tem legitimidade da sua construção. Muito bem. Eu consegui deslocar aqui o meu microfone, eu não sei se me conseguem ouvir bem. Conseguem ouvir bem? Boa, boa. Então vamos terminar a conversa. Queria agradecer o convite para estar aqui. Também queria agradecer a peça extraordinária que nós tivemos a oportunidade de ver e o quão rico foi e o quanto eu recebi por ver aquela peça, ou seja, permitiu-me, agora já não estou na parte moderadora, já sou eu a falar espontaneamente sobre o que eu achei. A peça, e eu não queria dizer isto logo no início, a peça reconectou-me com a ideia do que é fazer parte de um coletivo diverso, com uma estética diversa, ou seja, que traz o que são as memórias que estavam mais íntimas, mais privadas de casa e colocadas no espaço público, que dá um sentido de pertença de pertença, ou seja, aquele sentido de pertença que eu procurei durante bastante tempo enquanto cidadã portuguesa e que muitas vezes não encontrei. E ao ver a peça naquele dia, acho que foi a primeira das poucas vezes que eu senti que realmente esta é a nossa terra, aqui estamos e aqui fazemos a nossa vida, aqui construímos as nossas histórias, aqui estamos a construir as nossas memórias. E a peça trouxe-me isso e eu estou muito grata e queria agradecer aos griots por terem feito esta peça e por nos ajudarem a construir este outro futuro com uma outra linguagem, onde as nossas linguagens têm um lugar central, tão central quanto as outras têm. E era assim que eu queria, é com isso que eu quero me despedir. Pois é, não sei se eu tinha pedido para ler um poema, peço desculpa. Desculpem, Sim. Aguentam mais 5 minutos. É um poema de Aldo Espírito Santo. Trindade. Está aqui um homem negro de pé, estendendo os braços laços, cansados, tonto de bater em todas as portas e ter de estender os braços com os olhos injetados de sangue e angústia. A sua história é real. Saiu de uma câmara da morte, escapou com vida, enquanto 30 dos seus companheiros morreram asfixiados, pedindo ar e água. E isto passou-se. Foi a 5 de fevereiro que eles morreram. E o negro, tonto de tanta ruína humana, caindo desmaiado sobre os cadáveres dos companheiros mortos, despertou atordoado, correndo como ébrio para o pátio da prisão, gritando com fome e sede. Eu chamo-me Cravide e tenho um crime. Nasci na Trindade, a vila condenável. Pintava casas nas empreitadas da cidade. Fui levado manhã cedo e eles prenderam-me. Fecharam o meu corpo, fechado de raiva numa casa sem ar. Camaradas de cela se cruzaram, camaradas de cela se juntaram. E a porta de zinco ia abrindo, e sempre nascia uma esperança de volver para a liberdade, para o ar livre das ruas. E a esperança saía na porta fechada, cerrada, recebendo mais gente, aos 20, 30, 40. Aos 20, 30, 40, os gritos cresciam, as bocas secavam. E a sede aumentava, e a gente morria sem ar, e os tiranos zombavam no pátio. Os gritos cresciam. Água, 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 ar, ar, num coro de morte, gritando pela vida. E a tarde caía e a noite chegava. A gente morria, meia-noite, hora da morte. Os coros subiam na noite sinistra e corpos humanos tombavam por terra. Ó velho motorista Alfredo, tu tombaste já. Teu corpo inerte está livre, evadiu-se. E tu, Lima, junto ao postigo, tu pediste ar, pediste vida, e o destino escarninho tombou contigo no chão. E o ar já não virá. Um a um, camaradas, um a um, no cor da angústia, se finaram companheiros, no escuro de túmulos, na eterna escuridão da esperança morta. E na manhã sinistra de sexta-feira 6, desse mês de fevereiro, fatídico e cruel, eu ainda tinha vida. 16 homens saíram tombando, erguendo a carcaça, e eu fiquei deitado. Meu corpo caiu sobre os mortos na primeira revolta e levantei-me. De mim saiu outro homem. Eu levantei maluco e corri à porta. Eu gritei pela água que não vinha, pela fome que tinha.
Escarrei o carrasco, todo o fel da revolta nascente. E eles, os tiranos, só ligaram meus membros quando o corpo cansado o consentiu. A revolta cresceu, as lavas sufocaram os algozes e as forças dos meus nervos desataram as cordas. A rebelião crescia e os carrascos sem nome atiraram contra mim. E os tiros vieram e eu resisti. Eu não morri. Juntos em redor de mim, cobriram de andala meu corpo e eu não morri. Cresço em ondas de revolta e estou ficando louco. Deportaram-me, mas eu já voltei. Meus olhos não param e eu estou de pé. Muito obrigada, Inocência, e muito obrigada por terem vindo e até à próxima. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada. A todas. Obrigada, Zia, pelo convite.